Olá, pessoal. Hoje eu quero comentar com vocês duas notícias que foram importantes aí na semana. A primeira dela, é óbvio, foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, ou melhor dizendo, o não julgamento, tá? E aí nós tivemos uma série de repercussões aí desse fato na semana e os desdobramentos que ainda vamos ter sobre esse evento aí nas próximas semanas, tá? A segunda notícia, que foi importante também, é que o ex-presidente Lula começou a sua caravana pelo Brasil. E ele resolveu começar a sua caravana pelo Rio Grande do Sul. Tá? E nós tivemos ali alguns eventos interessantes que nós temos que acompanhar, porque são importantes para que a gente possa fazer uma leitura da situação política do Brasil como um todo. Tá? Então vamos lá. Na quinta-feira agora, portanto, nós tivemos a sessão que foi julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. É um habeas corpus preventivo. Né? Por quê? Porque na segunda-feira agora, no dia 26, o TRF4 vai terminar de julgar ali os embargos declaratórios ou embargos infringentes, eu sempre tenho dúvidas qual que é. De qualquer maneira, vai tirar as dúvidas que eventualmente apareceram, né, as dúvidas que os advogados apresentam, e vai retornar o processo para o juiz Sérgio Moro. Isso significa que a partir daí, portanto, o ex-presidente poderá, ou poderia, né, ser preso para começar a cumprir a sua pena. Né? Por conta disso, os advogados do Lula apresentaram lá um habeas corpus preventivo. Tá? Bom, na sessão teve uma pauta anterior, haviam duas pautas, né? Uma pauta sobre financiamento de campanha eleitoral e a segunda pauta sobre o habeas corpus. Na primeira pauta, então, eu não vou me deter sobre ela não é o elemento mais importante, mas ela já tomou um tempo grande da sessão. A sessão começou às 2 da tarde e ela já se estendeu porque tinha essa pauta anterior. Terminada essa pauta, os ministros resolveram fazer um lanche, tomar um café, o que é até aí normal, né? Faz lá o seu lanchinho, toma uma água, um café, e depois retornariam para discutir o habeas corpus. Normalmente, né, quem acompanha as sessões do STF sabe que essas pausas demoram de 10 a 15 minutos. Estranhamente, esse intervalo demorou 50 minutos. Tá? Ou seja, estava se fazendo de tudo ali para atrasar ao máximo o desenrolar, a votação propriamente dita. Tá? Bom, o que aconteceu? No início da pauta, o ministro Edson Fachin, que era o relator do processo, ele propôs que, antes de se debater o conteúdo do habeas corpus, se deveria se discutir, se votar, se aquele lugar era o lugar adequado para se discutir um habeas corpus. Por quê? Porque havia um entendimento de que os advogados estariam pulando etapas. Primeiro tinha que ir à terceira instância, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, para depois ir ao STF. Essa votação, ou seja, a votação se iria se votar ou não, já tomou mais tempo ainda. No final das contas, se debateu, se votou que, de fato, aquele lugar, o STF, era um lugar adequado para se discutir a sessão. Ou seja, iria se passar, portanto, a discutir o mérito do habeas corpus. Bom, o problema é que a sessão já se estendeu muito. E aí um dos ministros, não me recordo o nome agora, ele, argumentando que tinha um compromisso já marcado, que tinha um voo já agendado, ele disse que não poderia ficar na sessão e teria que sair, e aí ele pede o adiamento da sessão. Tá? Outros ministros também vão pelo mesmo caminho, dizendo que ia ficar tarde, iam ficar todos muito cansados, etc, etc, e eles resolvem adiar a sessão. Né? Bom, qual que é o problema? Eles adiaram a sessão para o dia 4 de abril, ou seja, para daqui a 2 semanas. Tá? Bom, por conta disso, o que os advogados do Lula fizeram? Argumentaram da seguinte maneira. Ora, se o tribunal adiou o julgamento do habeas corpus, então eles pediram uma espécie, o termo técnico não é esse que eu vou falar, mas uma espécie de habeas corpus preventivo. Ou seja, enquanto o habeas corpus que foi pedido não for julgado, Lula não poderá ser preso. Na verdade, o que se acabou de fazer foi dar ao Lula exatamente o que ele queria, que era um salvo-conduto de uma não prisão. Tá? Ora, por que isso é muito grave? Primeiro que o tribunal não cumpre suas obrigações. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são pagos, e muito bem pagos, para
participarem das sessões e para fazerem os julgamentos. Essa é a prioridade deles. Então, qualquer outra atividade, mesmo que já marcada anteriormente, deveria ser secundarizada. E não foi isso que aconteceu. Segundo, vamos imaginar que no dia 4, um dos ministros, qualquer um, peça vistas do processo de habeas corpus. Quando você pede vistas, o processo é interrompido para que o ministro estude ele melhor. Ou seja, e quando você pede vistas, você não tem prazo. Tá? Ou seja, o processo de julgamento do habeas corpus do Lula pode se estender por mais 2 ou 3 meses. E é isso que o Lula quer. Ele não quer a absolvição. Ele sabe que a absolvição ele não vai conseguir. Ele quer o adiamento da prisão para que ele possa pleitear o registro da candidatura dele para presidente. Pleiteando o registro da candidatura, isso vai lá pro tribunal, pro Superior Tribunal Eleitoral, e o processo pode demorar, e ele já vai fazer campanha, porque é isso que ele quer. Ele quer fazer campanha. Porque ele sabe que seria muito difícil caçar a candidatura dele depois que estiver registrada. Tá? É isso que ele está pretendendo, e foi isso que o tribunal garantiu ao não votar efetivamente o habeas corpus. Tá? O tribunal tentou se preservar, porque se ia pegar muito mal ele dar um habeas corpus para um Lula, um condenado, que nós podemos chamar já de criminoso, né? Porque ele é condenado em segunda instância, ele já deveria estar cumprindo a sua pena. Então o tribunal não quis assumir o ônus de garantir a liberdade dele e inventou literalmente esse adiamento do julgamento. Né? Um adiamento muito extenso. Por quê? Porque os ministros vão ficar a Semana Santa todinha sem trabalhar. Qualquer trabalhador comum, na melhor das hipóteses, ele vai ter a sexta-feira de descanso. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ter a semana inteira para descansar. Né? Percebam, eu já tenho dito isso há algum tempo atrás, entre os amigos, né, que a nossa Corte Suprema, a Corte que deveria ser a guardiã da nossa Constituição, ela acaba sendo a fonte da instabilidade política no Brasil. Tá? Então, nós precisamos rever, né, o Brasil precisa rever o papel da nossa Suprema Corte, do Superior Tribunal Federal. Tá? Eles estão enveredando por um caminho muito perigoso. Né? Não só pelo que eles fizeram em favor do Lula, mas porque eles abriram um precedente para que todos aqueles que foram condenados em segunda instância e que já estão cumprindo a prisão, né, já estão em prisão, cumprindo a sua pena, possam reivindicar o mesmo tratamento. Se o Lula está livre, nós também devemos estar livres até o julgamento em terceira instância. É bom lembrar que em 2016, menos de 2 anos na verdade, o próprio STF declarou, né, fez uma votação e definiu que se você for condenado em segunda instância, mesmo que você recorra em terceira instância, você já pode cumprir a pena. E então, por conta de tentar livrar os políticos, né, e não está só o Lula nessa história, o Lula é o caso mais grave, mas você tem outros políticos aí que estão na mesma situação, para tentar livrar esses políticos, essas figuras proeminentes da nossa política, essa elite política da prisão, porque são todos corruptos, né? Aécio Neves, Renan Calheiros, todo esse povo aí, o próprio Superior Tribunal Federal está mudando o entendimento que ele tinha tirado há 2 anos atrás. Para salvar os seus apaniguados, os seus amigos, né, ele está mudando o seu entendimento. Então, não é só o habeas corpus do Lula, é a própria Lava Jato que está em risco. Tá? Bom, por conta disso, isso gerou uma revolta, uma legítima revolta de toda a população, e alguns movimentos sociais, o MBL, o Vem Pra Rua, né, e outras pessoas, também outros grupos, começaram a perceber a necessidade de você voltar às ruas, literalmente. Tá? Então existe aí uma série de manifestações que já estão sendo articuladas para protestar contra a decisão do STF. Tá? Então eu anotei aqui algumas datas que são importantes.
Então, no dia 26 de março, não é uma manifestação nacional, vai ter uma manifestação em frente ao TRF4 para que o TRF4 referende o julgamento que ele fez do Lula em segunda instância e encaminhe o processo para o Sérgio Moro para que o Sérgio Moro possa pedir a prisão preventiva. Nós sabemos que ela não vai ocorrer porque o Supremo já deu aquele salvo-conduto para o Lula. Tá? Mas vai ter a manifestação no dia 26, segunda-feira. No dia 31, que é um sábado, também haverá manifestações em todo o Brasil. Tá? Então é importante, vemos aí em cada estado onde haverão manifestações para que a gente possa efetivamente participar, voltar às ruas pedindo que o TSE, né, que é a nossa Suprema Corte, que é a Corte Constitucional, de fato cumpra a lei. Tá? E que não haja a impunidade que eles estão querendo construir para esses políticos corruptos. Tá? Então é importante que no sábado todos nós possamos participar das manifestações. No dia 3, que é uma terça-feira, que é um dia antes do julgamento, né, do Tribunal Superior, da nossa Suprema Corte, né, do STF, haverá manifestações em todo o país. Tá? Então nós também precisamos ficar de olho que cada lugar, cada estado vai marcar a sua manifestação, cada cidade, se ocorrer, vai marcar a sua manifestação, o seu lugar específico, e nós temos que participar dessas manifestações, que vai acontecer um dia antes do julgamento. E no próprio dia 4, que é a quarta-feira, haverá uma manifestação em Brasília, em frente ao STF. Tá? É claro que nessa manifestação em Brasília, nós esperamos que os moradores de Brasília, os moradores do seu redor, e eventualmente caravanas que possam se deslocar até lá, possam fazer uma grande manifestação para mostrar aos ministros do STF o descontentamento da nação, como eles estão separados da vontade do povo. Né? Eles estão aí, parece que numa bolha, eles estão em outra dimensão. Enquanto o país clama por justiça, pelo fim da corrupção, esses ministros estão agindo para preservar os corruptos. Né? E isso é muito grave e nós temos que nos manifestar contra essas pessoas. Tá? E por que isso é importante? Por que eu estou dizendo que há esse descompasso entre o que a população brasileira quer e o que esses ministros estão fazendo? Eu havia comentado com vocês sobre o início da caravana do Lula. E o Lula resolveu começar sua caravana pelo Rio Grande do Sul. E não deu nada certo para ele. Tá? Então, ele foi escorraçado de algumas cidades. Todo lugar que ele passou, havia manifestações contra ele. Né? Então, por exemplo, em Bagé, ele foi expulso, literalmente. Ele não conseguiu fazer a sua manifestação. Em Santa Maria, a mesma coisa. Em Passo Fundo, a mesma coisa. Em Santana do Livramento, a mesma coisa. São cidades importantes do Rio Grande do Sul. Tá? E eu queria já aqui deixar meus parabéns para os moradores dessa cidade que mostraram claramente que não estão a favor de manter um corrupto impune. Né? São pessoas que realmente entendem a importância do repúdio aos políticos corruptos e a farsa que nós estamos encontrando aí no Supremo. Né? Então, a caravana do Lula demonstrou claramente que ele já não é mais aquela unanimidade. Ao contrário, a unanimidade é de que ele é um criminoso condenado pela justiça e que deve pagar pelo seu crime. Por isso que eu estou dizendo que há esse descompasso. A população do Brasil tem um entendimento, sabe o que está acontecendo, sabe o que deve fazer. Tá? E ao mesmo tempo as nossas instituições, em particular o STF, age para preservar esses políticos corruptos. Isso nós não podemos aceitar. Por isso que é fundamental participar das manifestações, mandar e-mail para os ministros. Vamos entupir as caixas de e-mail desses ministros. Né? Vamos lá, 100 milhões. Né? Nosso país tem 208 milhões de habitantes. Que cada cidadão, cada eleitor, que vai dar mais de 150 milhões aí, envie um e-mail para cada um dos ministros. Vamos colocar 150 milhões de e-mails repudiando a atitude dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos participar das manifestações e quem puder, quem tiver condições, ir até Brasília, nas caravanas, ou quem é de Brasília, quem é do entorno ali de Brasília, participar da manifestação no dia 4, que é o dia do julgamento. Para impedir que eles façam mais uma manobra para que o Lula ganhe mais tempo. O Lula, como condenado, ele precisa cumprir a sua pena de prisão.
É isso que nós queremos. Nós queremos justiça para todos. Cada cidadão é igual ao outro. Não existe cidadão melhor que o outro. Não existe justiça para o restante da população e uma justiça especial para o Lula. Né? Nós queremos igualdade para todo mundo. Justiça para todos. Esse é o centro da democracia. É o império da lei. Todos são iguais perante a lei. E é isso que nós queremos. Tá? Então, fica aqui o meu recado e o meu convite para que todos participem das manifestações, enviem cartas, enviem e-mails para os ministros, repudiando a atitude deles, para que eles percebam que eles não podem mais viver numa bolha. Eles precisam refletir a justiça e a vontade da população. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Tenham aí um bom domingo e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.